Olá, eu sou a professora Karina Maciel e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a capacidade para atividade empresária, que vai ser exercida em nome próprio pelo empresário individual e através de representação pelo representante legal da sociedade empresária. Vamos lá? A capacidade para o exercício da empresa, ela se dá no mesmo momento em que o sujeito adquire a capacidade civil, ou seja, aos 18 anos completos, desde que ele tenha plenas faculdades mentais e também possa exprimir a sua vontade. Ora, assim como a capacidade civil pode ser antecipada pelo Instituto da Emancipação, que está previsto no artigo 4º, e neste caso pode se dar por outorga dos pais, casamento, exercício de cargo público efetivo, ou então exercício de profissão ou de economia própria que garanta o sustento desse menor. Todas essas causas de emancipação também podem ser utilizadas para antecipar identicamente a capacidade de ser empresário. Quando a gente fala em capacidade para o exercício da empresa, de quem nós estamos falando? Estamos falando justamente do empresário individual, que é aquele que exerce a atividade empresarial em nome próprio, e também estamos falando dos próprios representantes legais de sociedades empresárias, porque apesar deles não exercerem a empresa em nome próprio, sim, nome da sociedade empresária, eles precisam identicamente de capacidade para poder contratar e destratar representando legalmente as sociedades empresárias. Bom, em relação aos demais incapazes, como que funciona a relação jurídica dos incapazes dentro da atividade empresarial? Vamos lá? Primeiro, vamos analisar o empresário individual, que é aquele que exerce a empresa em nome próprio. Bom, em relação ao empresário individual, é terminantemente proibida a abertura de nova empresa em nome de incapaz. Então, mesmo que o incapaz esteja representado, ele nunca poderia abrir uma empresa em nome próprio, justamente por conta da necessidade de capacidade civil para fazê-lo. Mas, eventualmente, o empresário individual pode já ter sido capaz, ou seja, já ter aberto uma empresa em nome próprio, pode já ter atuado por um bom tempo nessa empresa e pode ter uma incapacidade superveniente, não é? Seja em decorrência de um acidente ou de uma demência em relação à idade, enfim. Toda vez que o empresário individual tiver uma incapacidade superveniente, neste caso, a gente, no processo de interdição deste capaz que se tornará incapaz, a gente pede ao juiz um alvará e uma autorização para continuidade do exercício da empresa em nome do incapaz, aí nesse caso representado por um representante legal, que vai ser um tutor ou um curador dele, tá? Então, em relação à incapacidade superveniente, como a empresa já existe em nome próprio, sim, é possível a continuidade desta empresa, sempre que a gente obtiver autorização judicial e também nesta autorização judicial for determinado quem será o representante legal desta empresa. Ora, será que o curador ou o tutor deste incapaz obrigatoriamente será o representante legal da empresa? Não necessariamente. Toda vez que o representante legal do incapaz, que seria aí o seu curador, não tiver capacidade técnica para gerir a empresa, ele pode solicitar a nomeação de um administrador especificamente para isto.
Nesse caso, o juiz, ao determinar a tutela ou a curatela desse incapaz, ele automaticamente gerará a nomeação de um tutor ou de um curador para o exercício dos atos gerais da vida civil e um outro especificamente para o exercício da empresa. Então, neste caso, é possível sim que o incapaz tenha uma gestão da vida civil por uma pessoa e uma gestão da vida empresarial por outra pessoa. E por que a gente precisa de uma autorização judicial para continuidade? Justamente para a preservação dos interesses desse incapaz, né? Então, no próprio processo de interdição e no próprio processo de autorização e alvará, efetivamente, que é essa autorização para a continuidade da empresa, serão constados ali todos os bens já existentes desse incapaz, de modo que toda e qualquer outra dívida gerada posteriormente, ou seja, após a incapacidade, após a gestão dessa atividade empresarial por um representante legal, não atinja o patrimônio deste incapaz. Isso porque automaticamente nós temos que nos preocupar com duas questões relevantes, que são, primeiro, a proteção do incapaz, ou seja, a proteção desse incapaz em termos de não adquirir obrigações que ele não tem condições de gerir, e segundo, garantir a própria sobrevivência desse incapaz. Por isso mesmo é que no processo de autorização da continuidade de empresa, automaticamente a gente vai consignar todo o patrimônio que o incapaz já adquiriu ao longo da vida, e esse será, portanto, um patrimônio blindado em que toda e qualquer nova dívida que for adquirida pelo empresário individual dele, aí representado por um terceiro, não atinja aquele patrimônio. Isso para quê? Para justamente garantir a sobrevivência e a proteção total desse incapaz. Por outro lado, ao invés de uma incapacidade superveniente, é possível que haja uma morte. Nesse caso, toda vez que a gente tiver a morte do empresário individual, da mesma forma que os seus bens pessoais serão arrecadados por um inventário para divisão entre os seus herdeiros, o mesmo acontecerá com a sua atividade empresarial, porque a atividade empresarial era exercida em nome próprio, justamente pelo empresário individual. Sendo assim, a gente precisa analisar quem são os herdeiros e se eles têm capacidade para ser empresários. Se o herdeiro tem capacidade para ser empresário, tranquilo. Essa empresária individual que estava em nome do papai ou da mamãe, ela vai passar automaticamente para o nome do novo herdeiro, que continuará esta atividade. Entretanto, se esse herdeiro for incapaz, seja porque ele é menor de idade ou porque ele não tem a capacidade de compreender e exprimir a sua vontade, nesse caso, aí sim, no processo de inventário, da mesma forma que no processo de interdição a gente tinha paralelamente um alvará, aqui também nós precisaremos, no processo de inventário, de uma autorização para continuidade do empresário individual, aí em nome deste herdeiro incapaz. Da mesma forma que lá, neste processo de alvará, a gente vai fazer toda a relação de patrimônio recebida pelo herdeiro, para que esta relação de patrimônio não seja atingida pelas novas e eventuais dívidas que forem criadas após essa continuidade da empresa em seu nome, assim como será indicado um nome para um representante legal dessa atividade empresária que pode ou não ser o mesmo representante dos atos da vida civil deste incapaz.
Então, identicamente ao que ocorre na incapacidade superveniente, se houver aí a morte do empresário individual e o herdeiro que recebeu essa atividade seja incapaz, da mesma forma, a gente vai proceder a um processo de alvará, em que a gente vai pedir a continuidade, a autorização da continuidade dessa atividade, vai nomear um representante legal para essa atividade, que pode ou não ser o mesmo representante legal dos atos da vida civil deste incapaz, e também vai fazer a relação de patrimônio recebido em herança, para que este patrimônio seja blindado em relação às novas dívidas que porventura sejam criadas aí após a continuidade da empresa. Vamos tratar agora da incapacidade que pode ocorrer em relação a um sócio pessoa física que integre uma sociedade empresária. Bom, nesse caso, vejam, a sociedade empresária, como abstração jurídica, como pessoa jurídica, ela é sempre representada por alguém que é o seu administrador. Sendo assim, observem que a sociedade empresária, ela pode sim ser composta, seja no início, seja durante a sua existência, por pessoas capazes e incapazes. A grande diferença é que as pessoas incapazes, elas não poderão gerir a empresa, porque justamente não tendo capacidade civil, não terão capacidade empresarial. Logo, se não podem gerir sequer os atos pessoais da própria vida, quanto menos poderiam fazê-lo representando uma sociedade. Qual que vai ser a grande diferença, portanto? Todos os incapazes poderão ser sócios de qualquer sociedade empresária desde a sua origem, enquanto ela perdurar no tempo, desde que nunca exerçam a administração da mesma. Então, todo e qualquer sócio pode ser incapaz, desde que, é claro, que nos atos da sociedade, por exemplo, participação de assembleias, assinatura de eventuais documentos sociais, ele seja representado ou assistido por o seu tutor ou curador. Mas, mesmo com essa tutela ou curatela, ele jamais poderá ser administrador dessa sociedade. Única e exclusivamente será, portanto, um sócio investidor. Tudo bem? Bom, para a gente concluir esse assunto, na prática, como empresário individual, eu jamais poderei iniciar uma atividade com um incapaz. Já para o início de uma sociedade empresária, sim, é possível iniciar uma sociedade empresária com um incapaz, desde que pelo menos uma pessoa seja maior e capaz e, portanto, possa representar a empresa, tá? Então, vejam, eu poderia ter, por exemplo, uma sociedade de um pai com seus dois filhos menores, sem problema algum. Da mesma forma que, em relação à continuidade da atividade, não mais a criação, a gente pode ter a continuidade da atividade tanto do empresário individual quanto numa sociedade empresária com incapazes. Entretanto, na sociedade empresária, eu não poderei ter nenhuma atividade de administração, ou seja, de representação dessa sociedade empresária, pelo sócio incapaz, ainda que ele seja representado ou assistido por seu representante legal. Já no empresário individual, este sim, como não tem outra pessoa para ser representante do próprio empresário individual, nesse caso, para a continuidade da atividade, especificamente, é possível um alvará de autorização dessa continuidade e nomeação
de um representante para o empresário individual. Tudo bem?